Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, nós teremos mais uma meditação para a honra e glória do nosso Deus. Momentos como esse que nos auxiliam a ter um relacionamento mais íntimo, mais profundo e, com certeza, mais duradouro com a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você está chegando aqui pela primeira vez, quem sabe, e acha interessante conteúdos como reflexão, meditação, estudo da palavra, esse é o canal certo para você. Porque todos os dias nós separamos alguns minutinhos do nosso tempo para poder ter esse momento agradável na presença de Deus. Então aproveita e já se inscreve, tá bom? Depois que você já se inscreveu, agora nós vamos fazer a nossa oração. E eu convido você a fechar seus olhos junto comigo e buscarmos a pessoa do nosso Pai. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder meditar na Tua santa palavra, de extrair lições e reflexões acerca de temas que, com certeza, agregam e são oportunos para o nosso tempo. Ah, Deus, como é bom ter esses momentos contigo. Faz com que Teu Espírito Santo não apenas nos ensine a palavra, mas que Ele continue nos convencendo e nos convertendo a Ti. Perdoa também, Pai, os nossos muitos pecados. Somos pecadores e habitamos em meio de pessoas pecadoras. E por essa razão, nós suplicamos que a justiça de Cristo nos cubra, para que diante dos teus olhos nós possamos ser aceitos assim como ele foi. Nós pedimos todas essas coisas, porque confiamos unicamente nos méritos do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação hoje é arqueologia e profecia. Será que as duas coisas têm a ver uma com a outra? Será que elas se complementam? É isso que nós vamos verificar e atestar na meditação de hoje. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí no livro de Daniel. O profeta Daniel, ali no Antigo Testamento, ele tem um texto todo interessante, no capítulo 12 e no versículo 4. Olha só o que diz aqui na minha versão, e aí a gente vai extrair lições desse texto. Capítulo 12, versículo 4, diz assim, ó. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Esse verso, ele é um verso muito emblemático, que por muito tempo foi interpretado de uma maneira completamente diferente da forma que nós vamos apresentar hoje. Para você ter ideia, um cientista muito famoso, que é considerado até mesmo o pai da ciência, utilizou esse verso dentro de um dos seus livros, ali no ano de 1620, para trazer à tona que esse conhecimento, em algumas versões, até se utiliza da palavra ciência, se refere exatamente ao avanço tecnológico, ao avanço da ciência. Só que, embora pareça ser isso mesmo, a gente percebe que, com base no contexto de Daniel, está se falando de outra coisa. E aí é onde a profecia entra. Porque, de acordo com a profecia, no tempo do fim, que esse tempo do fim, ele é um período curto que antecede a volta de Jesus, esse período, as profecias, principalmente do livro de Daniel, iriam se tornar mais conhecidas, iriam ter ali as suas interpretações. Para você ter uma ideia, muitos teólogos, para não dizer todos, eles acreditam que o tempo do fim começou ali no ano 1798. A partir desse ano, o período do fim, que antecede a volta de Jesus, deu-se início. E uma coisa interessante, até esse ano, ninguém demandava estudo no livro de Daniel. Ninguém conseguia interpretar. Era como se fosse algo muito difícil e até mesmo impossível. E foi a partir desse ano que muitas pessoas se detiveram ao estudo do livro de Daniel e ali chegaram às interpretações das profecias que estão contidas nesse livro. Isso é muito importante. Sabe um detalhe muito interessante que entra a parte arqueológica? No ano de 1799, Napoleão ali com um propósito de atrapalhar o avanço de uma companhia militar,
eles acabaram descobrindo um achado que fez total diferença, que foi exatamente a Pedra de Roseta. Pedra essa que foi apenas um precursor, um start, um início para se começar as escavações ali no território do Egito e depois Mesopotâmia e tantos outros lugares. Foi a partir desse achado que depois vieram outros achados, que não somente confirmaram as histórias do livro de Daniel, como por exemplo a cidade perdida de Babilônia, e tantas outras coisas, como um idioma que era utilizado na época, e isso só apenas aconteceu no período do fim. Então, esse conhecimento, essa ciência, que algumas traduções trazem dessa forma, tudo isso, saber, iria se multiplicar exatamente nesse período. A grande questão é, será que nós já estamos familiarizados com as profecias de Daniel? O que as profecias de Daniel falam? Qual é a sua interpretação? Pois é, você vive em um período que não somente está acessível o conhecimento desse livro, mas que é de muita valia e importância para a sua vida. Pois é no livro de Daniel que nós não apenas tomamos conhecimento sobre o que irá acontecer no mundo, mas também a maneira como eu e você precisamos nos preparar antes da volta de Jesus. E é dessa forma que a gente encerra o nosso momento com Deus, onde de maneira muito clara, e podemos dizer cirúrgica, a gente vê a atuação do nosso Deus, utilizando da arqueologia junto com a profecia, e as duas se complementando, uma dando luz à outra e resposta, quem sabe, àqueles que estão sedentos da palavra de Deus. E desde já a gente esteja não apenas numa situação permissiva a se permitir a estudar o livro de Daniel, mas que a gente esteja pronto a obedecer o que fala as Escrituras. Se você acha que esse conteúdo é um conteúdo importante e válido para que outras pessoas também tomem conhecimento e, quem sabe, se demorem no estudo do livro de Daniel, aproveita e deixa o seu gostei e o seu like, para que dessa forma outros possam ter acesso a esse material tão importante. E outra, se você quer se somar a mim na ideia de propagar estudos, meditação, reflexão, você não precisa necessariamente gravar um vídeo. Você pode simplesmente compartilhar, né? E aí, dessa forma, você será mais um colaborador da propagação da palavra de Deus. E isso será maravilhoso, porque, como diz a profecia, quando todo o mundo souber e tomar conhecimento acerca do nosso Senhor Jesus Cristo, ele voltará. E com ele nós subiremos e de forma eterna viveremos com ele. Tá bom? Foi maravilhoso ter esse momento com você. Que mais ocasiões como essa se repitam até aquele grande dia. E eu quero te ver aqui no próximo encontro. Tá bom? Tá marcado, não falta. Até a próxima e tchau, tchau.